Bom dia pessoal, tudo bem? Meu nome é Rafael e hoje eu estou aqui para mais um vídeo no canal. Nos últimos vídeos eu estive contando a história do rei Saul, que foi o primeiro rei de Israel, o rei que unificou as 12 tribos de Israel para que juntas formassem uma nação. E eu contei sobre como ele reinou, os pecados que ele cometeu, como ele foi rejeitado por Deus. E hoje eu estou aqui para, como prometido, trazer alguns ensinamentos práticos, algumas lições que nós podemos aprender com a vida do rei Saul. Se você tem gostado do conteúdo aqui do canal, eu quero te pedir já no início do vídeo que você compartilhe com os seus amigos, que você curta e comente, e também que você se inscreva no canal se você tem gostado dos vídeos, que você ative o sininho de notificação para que você possa receber os próximos vídeos que eu vou estar enviando aqui no canal. Bom, sem enrolação, vamos falar sobre as lições que nós podemos aprender com a vida desse rei. Bom, eu quero começar falando que no início do seu reinado, como nós podemos ver na Bíblia, nos primeiros capítulos de Samuel que conta sobre a história dele, a Bíblia fala que ele era humilde no início do seu reinado, porque a Bíblia diz que quando ele foi nomeado rei, teve algumas pessoas que a Bíblia chama de filhos de Belial, e quando a Bíblia fala filhos de Belial, é a mesma coisa que chamar de filhos do diabo. A Bíblia fala que algumas pessoas que eram filhas de Belial falaram com o povo e com o próprio rei. Como que esse homem pode nos liderar e nos livrar das mãos dos nossos inimigos? Bom, quando Saul ouviu essa afronta direta, ele se fez como surdo, porque nesse tempo ele ainda era humilde. Ele não revidou, não se vingou, mas ele se fez como surdo para essas afrontas. E quando ele venceu a guerra contra os Amonitas, que foi a primeira guerra que ele enfrentou, ao invés de se vingar dessas pessoas, ele falou que ninguém iria morrer porque o Senhor havia dado uma salvação para Israel. Então, no início do seu reinado, ele dá para perceber que ele era bem humilde. Porém, ao decorrer da sua vida, ele começou a deixar que o poder subisse à sua cabeça. E é o que muitos fazem, né? Começa bem, mas conforme vai usufruindo do poder e das regalias que ele traz, essas pessoas deixam que o poder suba a cabeça delas e começam a fazer coisas erradas, a maltratar o povo que eles lideram, ao invés de fazer justiça como Deus ordena. E é aí que nós podemos aprender. Nós devemos aprender com os erros, com os erros dos outros e não cometer os nossos próprios erros para que nós possamos aprender com eles. Nós devemos aprender com a vida de Saul e se for para a gente exercer algum cargo de liderança, nós devemos exercer ele com humildade e justiça. O segundo ponto positivo de Saul é que ele era um bom líder no início do seu reinado, porque ele soube liderar o povo para a guerra contra os Amonitas. Porém, na sua segunda guerra, já foi um pouco diferente. Bom, eu observo a vida de Saul e eu percebo que ele também foi um bom líder militar, porque a Bíblia fala em 1 Samuel 14, nos últimos versículos de 1 Samuel 14, a Bíblia diz que Saul, onde quer que ele ia, ele executava castigos. Ele guerreou contra os Amalequitas, contra os reis de Zobá, que era uma região um pouco distante de Israel. Guerreou contra os Moabitas, os Amonitas, os Sírios. E ele livrou o povo de Israel daqueles que os saqueavam, daqueles que faziam com que o povo de Israel sofresse, com que o povo de Israel servisse a eles. Saul foi usado por Deus para livrar o povo de Israel desses saqueadores. Porém,
os pontos negativos de Saul, nós podemos citar vários, mas hoje aqui eu quero citar apenas 4. O primeiro é que nós podemos perceber pela Bíblia que ele tinha uma falta de fé, confiança e uma falta de relacionamento firme com Deus. Já na sua segunda guerra enfrentada, Saul mostra que ele não tinha um relacionamento firme com Deus, muito menos uma confiança baseada no Senhor. Porque ele vendo que Samuel tardava a chegar, porque Samuel deu o prazo de 7 dias para chegar até Saul e oferecer o sacrifício em prol de Saul e do povo, do exército. Vendo que Samuel tardava a chegar, passou-se 7 dias e nada de Samuel chegar, Saul começou a se desestabilizar e ofereceu os sacrifícios, a oferta antes de Samuel. E Saul não tinha essa autoridade, muito menos esse direito, porque naquela época só quem oferecia sacrifícios era os sacerdotes, levitas e profetas. Saul era rei, era autoridade em Israel, mas ele não tinha o direito de oferecer os sacrifícios. Porém, ele, vendo que o povo fugia, que os soldados fugiam e apenas tinha com ele 600 homens para lutar, ao invés de ele ter a mesma confiança que Gideão teve, que lutou com 300 homens, Saul se deixou desestabilizar e ofereceu sacrifícios em lugar de Samuel, que foi reprovado por Deus. Bom, nós podemos ver também ao decorrer do seu reinado que Saul também tinha um orgulho e uma arrogância enorme. Em 1 Samuel 15, Deus deixa claro qual era a vontade de Deus para Saul, que ele fosse guerrear-se contra os amalequitas para se vingar, porque os amalequitas foi o primeiro povo que subiu contra o povo de Israel para tentar destruir o povo de Israel quando ele saía do Egito. Então, vendo essa afronta, Deus assinou lá no alto essa afronta e Deus jurou por ele mesmo que ele se vingaria dos amalequitas e arrancaria o nome de Amaleque de debaixo do céu. Então foi isso que Deus ordenou que Saul fizesse: destruísse tudo, o povo, a cidade, o rei, os ricos, os pobres, os bebês, os adultos, os velhos, as mulheres. Porém, Saul ele desobedeceu a Deus. Trouxe vivo o rei Agag e os ricos, o povo rico da terra, e os melhores bois, os melhores animais da terra, ele poupou para oferecer ao Senhor. Ele usou isso como desculpa para desobedecer a Deus. E é aí que está mais uma lição. Não adianta de nada a gente cometer um erro, cometer desobediência, se nós estamos desobedecendo a Deus. Deus não se importa se nós estamos com boa intenção. O que Ele quer é que nós obedeçamos a Ele. Não importa se nós estamos procurando fazer um sacrifício, se não foi nada disso que Deus pediu. Nós devemos fazer exatamente o que Deus ordenou que nós fizéssemos. Não devemos nos desviar nem para a esquerda nem para a direita, como diz a palavra dele. E um outro problema, um outro defeito gravíssimo de Saul é que ele tinha uma falta de posicionamento terrível, porque em 1 Samuel 13 ele ofereceu sacrifício porque ele via que o povo fugia, que o exército fugia. Ao invés de ele confiar em Deus, ele deixou que a situação do povo, que o medo do povo deixasse ele com medo também. Em 1 Samuel 15, nós vemos que quem é o líder do povo é Saul. Quem lidera é Saul, não é o povo. Porém, Saul, ele permitiu que o povo perdoasse os melhores bois, as melhores ovelhas. O povo rico da terra, ele permitiu que o povo perdoasse os melhores da terra, ao invés de ordenar que o povo destruísse tudo. Ele deixou que ao invés de ele decidisse, ele deixou o povo decidir
qual seria o futuro dos amalequitas. E aí que está o problema, se nós não nos posicionarmos e se nós deixarmos que qualquer um decida por nós, às vezes as bênçãos que Deus deseja dar para nós vamos, de forma indireta, nós podemos falar, não Deus, eu não quero essas bênçãos. Eu não quero porque eu tenho medo do que as pessoas vão pensar de mim. Eu tenho medo do que as pessoas vão fazer comigo. E Deus não se importa com o que o povo pensa, com o que o povo deixa de achar, o que o povo acha, o que o povo deixa de achar. O que Ele quer é que você faça o que Ele deseja. É que você viva como Ele deseja. Deus já te falou. Deus já te falou o que é que Ele quer para você. Se não falou, procure saber a vontade dEle. Mas se Deus já te falou, procure fazer a vontade dEle. Procure buscar Ele, para que você possa viver de forma que agrade ao Senhor. E a última lição, o último defeito de Saul é que ele sempre buscou ter uma vida de aparências. E aí que está o defeito. Se nós procurarmos ter uma vida boa aos olhos das pessoas, ser aprovável aos olhos das pessoas, mas reprovável aos olhos de Deus, não adianta nada. Nós vamos poder ter a aprovação das pessoas, mas quando consultarmos ao Senhor, às vezes Ele não vai nem querer nos responder, porque nós preferimos saber o que as pessoas acham do que saber o que Deus acha de nós. A lição que nós podemos aprender com a vida de Saul é que nós não devemos ter essa posição em que as pessoas decidem por nós. Nós não podemos ter falta de fé, porque na segunda guerra que Saul enfrentou contra os filisteus, a Bíblia diz, Samuel falou para Saul que se ele não tivesse sacrificado, se ele não tivesse oferecido aquele sacrifício, o reino de Saul teria sido confirmado para todo sempre na história de Israel. Porém, por causa daquele erro que ele cometeu por falta de fé, falta de confiança e falta de relacionamento com Deus, o reino que poderia estar firme nas mãos dele foi rasgado em um instante. E foi dado a outro que era melhor que ele, como diz a Bíblia. E esse outro nós sabemos hoje que é Davi. O filho de Saul, Isbosete, até reinou por uns 2 anos. Porém, o reino dele foi transferido a Davi. E diferente de Saul, Davi teve o seu reino confirmado para todo sempre. Deus prometeu para Davi que sempre daria uma lâmpada para Israel, sempre daria uma descendência para Davi, para que a descendência de Davi continuasse reinando. E até depois da separação das tribos, no reino norte de Israel, o rei de Israel ficou sempre sendo trocado. Era um mata-mata de rei e uma troca-troca de rei que não acabava nunca. Só acabou depois do exílio. Porém, em Judá, no reino de Judá, o rei de Judá era sempre um descendente de Davi por causa da promessa do Senhor. E é como Davi que nós devemos procurar ser. E não por causa da pessoa de Davi, mas por quem ele refletia, porque ele refletia Deus. Nós não devemos ser como Saul, mas devemos ser como Davi. No próximo vídeo, eu vou contar a história de Isbosete, do reinado dele, e espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, compartilhe, curta e comente aí abaixo nos comentários o que foi que você achou desse vídeo. E se você gostou também, eu peço que você se inscreva no canal, ative o sininho de notificações para que você possa estar a par de tudo que se passa aqui no canal. Espero que você tenha gostado. Fique com Deus.